Glória a Jesus. A paz de Cristo, irmãos. Amém. Você pode tomar seu assento, querido? Que coisa boa podemos estar juntos essa manhã, que o Senhor nos presenteou com a vida e o privilégio de podermos estar na sua casa. Eu tenho a felicidade de, esse ano, ser a minha 11ª EBL, 11 EBLs. Com exceção do frio, tudo é maravilhoso, irmãos. Eu ainda não me acostumei a esse frio do Paraná, mas Deus tem dado graça. Esse ano eu chego a esse lugar com uma alegria especial e também com um desafio. A alegria de poder ter aqui hoje, próximo de mim, um querido irmão que foi uma referência para mim e ainda é, que é o pastor Edson Teixeira. Alegria poder tê-lo aqui. Meu querido, ele disse ontem, quando adolescente, eu já o ouvia, e poder tê-lo aqui hoje me alegra muito. Alegria também porque vai fazer agora 23 dias que Deus nos deu a graça de ter o nosso terceiro filho. O Tito nasceu, mais um londrinense aí para a glória de Deus. E um desafio. Eu falei aqui há dias atrás que um filho pequeno ilumina a vida do casal, né? A gente passa a noite inteira com a luz acesa, sem conseguir dormir. Essa foi mais uma dessas noites iluminadas. Mas o Senhor é bom e fiel, e a gente louva Ele por isso. Meus amados, eu quero também mencionar aqui, como nós trabalhamos no Departamento de Missões, testificar aqui da alegria que a gente tem de receber alguns missionários que estão conosco, participando da EBL. Já foi apresentado ontem o pastor Zaqueu e demais companheiros do Paraguai, fazem um trabalho lindo naquela nação. Também está conosco o pastor Divo, irmã Marina, ali de Mortugaba, na Bahia. Está com a gente aqui essa manhã, o pastor Divo está aqui na frente. Deus abençoe esse casal. Deus abençoe, ali de Mortugaba, na Bahia. Também, eu não sei se já chegou o pastor Givaldo e sua família. Onde está o pastor Givaldo? São Mateus do Sul. Eu acho que ainda não chegou, devem ter pegado a estrada hoje de manhã. Também a gente está recebendo, vai estar conosco aqui por um período, o querido Jadiel e Letícia, que vieram de João Pessoa. O Jadiel está aí ou está trabalhando lá embaixo? O Jadiel e a Letícia. Também teve com a gente ontem a Márcia, que foi missionária há muitos anos no Oriente Médio. E também está com a gente aí trabalhando na IBL um casal que está sendo preparado para ser enviado como missionários ao Uruguai, que é o Júnior e a Raíssa. Então, nossa palavra de gratidão a Deus por esses amados que têm servido em missões e estão com a gente hoje aqui. Abra sua Bíblia, por favor, no texto que a gente vai ler juntos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler apenas o versículo de número 3. 2 Timóteo 2 e 3. Eu estou usando hoje a revista corrigida. Segunda Timóteo 2, verso 3. A palavra do Senhor diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Será que nós podemos ler todos juntos, numa só voz? 1, 2, 3. Sofre as aflições, como bom soldado de Jesus. Mais uma vez. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele é conhecidíssimo. É uma porção da última carta escrita por esse servo de Deus chamado Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Essa carta ela tem um conjunto de conselhos, ensinos e orientações de alguém que, como Paulo mesmo diz, é alguém que completou a carreira. Alguém que chegou ao final daquela estrada que Deus havia preparado para ele para ser completada. Aqui nós temos, usando uma das linguagens que Paulo usa nessa carta, e aqui aparece nesse versículo, que é a linguagem militar, nós temos um veterano de guerra admoestando um aspirante, alguém que acabou de entrar nas fileiras do exército. E é interessante que essa carta, embora ela tenha todo esse conjunto de conselhos, de orientações, e em alguns momentos Paulo faz uso dessa linguagem até militar, ela tem um caráter paternal,
ao mesmo tempo que sério, também doce. Isso é muito curioso, porque Paulo é alguém que, quando escreve essa carta, está enfrentando uma série de pressões. Ele está pressionado pelo tempo. Deus disse para ele que a sua partida estava próxima e ele deixa claro isso. Embora essa realidade a respeito do fim da vida, em alguns momentos a gente até pense de forma diferente, saber que a nossa partida está próxima, que o dia da nossa partida está próximo, em alguns momentos pode parecer um tanto quanto algo que poderia nos fazer bem. Não, pastor, se eu soubesse o dia que eu ia morrer, eu iria talvez viver de maneira melhor, eu aceleraria as coisas, mas ao mesmo tempo isso também tem uma realidade por trás que é angustiante. Porque cada novo dia é um dia a menos, e na nossa vida é assim, mas ter a consciência disso muda tudo. Saber que ali na frente está chegando o final dessa trajetória mexe com o nosso coração. Paulo está pressionado pelo tempo, ele está afligido pela solidão. Ele diz isso para o próprio Timóteo: olha, vem depressa, todos me abandonaram. Está comigo apenas alguns poucos companheiros. Nas minhas defesas, na primeira, ninguém mesmo foi participar. Esse homem que ajudou a tantos, que interagiu com tantos, que ministrou a tantos, agora está solitário. Esse homem que viveu múltiplas realidades, agora está dentro de uma prisão, sem pompa, sem herança material, dizendo para Timóteo: traz os pergaminhos e a capa antes que chegue o inverno. Porém, as palavras desse homem, elas não são encharcadas de revolta. As palavras desse homem não são encharcadas de ódio, nem tampouco de saudosismo. Ele não escreve de forma revoltosa. Ele não faz como quem diz um desabafo, revoltado com a vida que está chegando ao fim e aquilo que lhe restou. As palavras desse homem não estão cheias de ódio, revolta, saudosismo, mas também ao mesmo tempo, elas não estão, ou elas não são manipuladas para criar uma imagem de facilidade ou de euforia. Porque se de alguma forma a gente corre o risco de, em alguns momentos, deixar o coração ser afetado pela revolta, a gente também pode correr o risco, quando estamos ministrando sobre alguém, preparando alguém, tentar de alguma maneira manipular a coisa para que ele tenha, ou que ele seja tomado por um sentimento de euforia que não faça desanimar. Paulo não é assim. Esse homem, de forma muito clara e límpida, vai orientar a Timóteo. Tal qual Jesus, que por diversas vezes usa a expressão na verdade, na verdade. Paulo vai trabalhar com a verdade. Ele não diz para Timóteo: Timóteo, é tranquilo, cara. A vida cristã é moleza, só vem. Não. Ele não diz: ô Timóteo, é o seguinte, Timóteo, é assim, é fácil. Não. Ele diz que é um combate, ele diz que se exige que se seja um soldado, ele diz que haverá aflições. O objetivo do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, é mostrar de forma clara a vida daquele que se arregimentou no exército do Senhor, como ela de fato é. O tema da IBL desse ano é fidelidade. E esse tema vai ser abordado pelos demais companheiros que passarão por esse púlpito em diversas perspectivas. Nesse meu momento aqui, eu quero falar sobre fidelidade ou numa perspectiva complexa da vida. A gente manifestar fidelidade ou permanecer fiel diante de um cenário complexo da vida, que é um cenário, uma realidade, que não se modifica ou se extingue quando a gente aceita Cristo, nem tampouco quando a gente é chamado ou separado para o ministério. Algumas vezes acreditamos que quando viemos para Cristo, isso se extinguirá. Descobrimos que não é assim. Outras vezes somos levados a acreditar que quando formos chamados ao ministério, isso também se extinguirá. Não, isso está acontecendo porque eu sou um membro. O dia que eu for um pastor, isso vai melhorar. O dia que eu for um obreiro, isso vai melhorar. O dia que eu for líder, isso vai melhorar. E que realidade é essa? Que Paulo vai falar para Timóteo que é inerente à vida cristã e também ao ministério. Diga comigo, por favor, sofrimento. Sofrimento, irmãos. Sofrimento faz parte da caminhada de fé de um cristão. Sofrimento faz parte da caminhada ministerial.
Sofrimento faz parte da nossa caminhada de vida. Tem muitas definições de sofrimento, mas tem uma que é simples, ela não é tão completa, mas eu acredito que ela dialoga bem com o que a gente quer trabalhar aqui hoje. Sofrimento é a reação à dor que eu não tenho controle. A gente sofre não quando a dor vem. A gente sofre quando essa dor que vem, eu não consigo exercer sobre ela controle. Quando eu não tenho controle com relação à intensidade. Porque se há algum tipo de dor, mas eu consigo ir modulando ela... Não, para agora, para. Eu me recupero e aí talvez o sofrimento seja amenizado. Não, pode continuar. Não vai. Quando a gente não consegue controlar essa intensidade, sofrimento. Quando eu não consigo controlar, por exemplo, o tempo. Uma coisa quando alguém diz, vai doer, mas é 2 minutos. Vai doer, mas é 3 minutos. A gente suporta. Outra coisa é quando a gente não consegue controlar o tempo dessa dor. Eu não sei quando ela começa ou quando ela vai começar e de repente ela chega e me visita, nem tampouco tenho controle sobre quando ela vai terminar. E algumas delas se prolongam por anos, por meses, por semanas, quando eu não tenho controle sobre a metodologia. Eu não escolho que instrumentos serão usados. Quem já passou por algum tipo de procedimento cirúrgico sabe muito bem o que é isso. Alguns instrumentos usados por médicos são instrumentos que parecem de tortura medieval. O cara vai usar isso. É isso. É esse instrumento que vai ser usado. Não. Isso nos faz sofrer. Porque eu não apenas tenho uma dor, mas eu não tenho controle sobre qual vai ser a metodologia. Eu não tenho controle sobre o processo. Eu não sei o que vai acontecer primeiro. Eu não sei o que vai acontecer depois. Eu não sei o que vai acontecer mais à frente. Eu não sei. Quando a dor vem, mas de alguma maneira eu consigo ter um mínimo controle sobre o tempo, sobre a intensidade, sobre a metodologia, sobre o processo, o conhecimento do todo, isso de alguma maneira ameniza. Mas quando eu não tenho, isso gera em mim profundo desestabilização e sofrimento. Vamos ao texto? Paulo escreve para Timóteo no capítulo 2, versículo de número 3, dizendo assim, primeira palavra do versículo, você pode dizer junto comigo? Diga, por favor, sofre. Sofre. É interessante que, no que diz respeito a outras demandas, Paulo dá a Timóteo conselhos diferentes. Quando, por exemplo, ele fala a respeito dos desejos da mocidade, o conselho de Paulo para Timóteo é, foge. Da tentação que vem, do desejo, foge. Quando ele fala, por exemplo, a respeito dos falatórios, das fofocas, ele diz, evita. Evita os falatórios profanos. Ou seja, dos falatórios, do disse-me-disse, da conversa tola, evita. Dos desejos da mocidade, foge. E do sofrimento. Ele não diz evita. Ele não diz foge. Ele diz o sofrimento de forma simples e direta, ele diz enfrenta, suporta, permanece. Timóteo, sofre. Sofre. E aqui nós temos algo que é sublime e ao mesmo tempo complexo a respeito da fé cristã. Porque Paulo está deixando muito claro para Timóteo que no que diz respeito à fé cristã, tal qual em variados outros temas, no que concerne ao sofrimento, ela se diferencia de muitas outras, para não dizer de todas as outras crenças existentes no mundo. Em todos os matizes religiosos nós vamos ter formas de enxergar o sofrimento e maneiras com o qual se lida com ele, percepção de origem dele, mas o cristianismo é totalmente diferente. Essa manhã eu quero, de forma bem didática, já que estamos numa escola bíblica, a gente não vai ter tempo de falar de todas que gostaríamos, mas elencar para vocês algumas visões religiosas e a forma com que essas visões enxergam a realidade do sofrimento. E por que isso é importante? Por que a gente não vai falar apenas do cristianismo? Porque a gente vive num mundo cada vez mais globalizado. E essa globalização, ela de alguma maneira exerce uma pressão que muitas vezes, ou um conjunto de informações, um bombardeio de informações, que muitas vezes acaba desbocando ou se transformando num sincretismo. Nós estamos hoje, temos acesso ao mundo inteiro.
a informações de todos os tipos. E se nós não vigiarmos o nosso coração e tivermos sempre um alicerce firmado, nós podemos ser influenciados por essas visões que vão fazendo com que a nossa forma de enxergar a vida vá sendo afetada. Ao invés de termos uma fé sólida, baseada na palavra de Deus, vamos vivendo uma vida como se fosse um mosaico, onde eu tenho um pouquinho de cada coisa para compor a forma que eu enxergo o mundo. Esse sincretismo está muito presente, principalmente no contexto nosso brasileiro. Então, preste muita atenção. O sofrimento é inerente à vida. Paulo diz para Timóteo, sofre. E como no cristianismo essa visão do sofrimento se diferencia? Vamos a algumas visões religiosas existentes no mundo. Primeiro, nós temos a visão religiosa kármica. Diga comigo, por favor, kármica. Vem de karma. Você já deve ter ouvido essa expressão. A visão kármica, ela aponta para o sofrimento como sendo consequência do delito praticado. O sofrimento é a consequência do tropeço, do erro. Ainda que eu não consiga discernir qual foi o erro, porque pode ser que ele nem sequer esteja nessa vida, mas numa vida anterior, eu não posso questionar o sofrimento, porque ele é resultado dessa semeadura que foi feita em algum momento lá atrás. E por que eu sofro na visão kármica? Eu sofro para expurgar o mal que pratiquei nessa ou em outra vida, a fim de que por meio do sofrimento eu possa ir abatendo essa fatura para que na próxima vida eu possa melhorar. Então, em algum momento eu pisei na bola lá atrás, em qualquer que seja a vida, nessa roda constante, é uma das imagens da visão kármica, essa ideia da roda constante. Em algum momento eu pisei na bola lá atrás e foi me dada uma outra oportunidade, e nessa oportunidade eu tenho uma dose de sofrimento que tem a ver com essa vida lá atrás, e se eu suportar bem esse sofrimento, se eu fizer o que é certo, agora eu posso melhorar para a próxima. Então agora eu vim na figura de uma barata, na próxima eu posso vir como um rato, e na outra eu posso vir como um cachorro, e na outra eu posso vir como um cachorro de madame, e aí vai ser muito melhor, um poodle maravilhoso. Não, e nisso eu vou melhorando. O sofrimento é resultado daquilo que eu fiz, ainda que outra vida. Por que eu sofro? Eu sofro por aquilo que eu fiz. Essa é a única visão? Não. A gente tem uma outra visão, que é a visão autotranscendente. Essa visão, ela era a visão dos gregos estoicos, e ela também está presente numa religião famosa, que é o budismo. Para o budismo, o sofrimento não é resultado dos tropeços de passado, mas de desejos não realizados. Buda dizia que o caminho para a vida é alcançar um estado de quietude da alma, onde todo o desejo, a individualidade e, por consequência, o sofrimento se desfaz. Se na visão kármica eu sofro como consequência daquilo que fiz, ainda que em outra vida, na visão autotranscendente, eu sofro não por causa daquilo que eu fiz, eu sofro por causa daquilo que eu não fiz, por causa do meu desejo. E, na verdade, o sofrimento ele é irreal. Ele não tem uma dimensão de realidade. O que tenho, na verdade, dentro de mim é um desconforto por causa daquilo que eu desejo, e se eu conseguir de alguma maneira manobrar isso, fazer com que a minha alma sossegue, os meus desejos sejam aplacados, esse sofrimento ele deixa de existir. Uma gotinha disso está presente, e eu sofro muito isso com alguns irmãos, é quando alguém diz assim, você está com frio? Eu digo, sim, estou com frio. Que isso, rapaz? O frio é psicológico. Você já ouviu alguém dizer isso? O que ele está dizendo é o seguinte, na verdade, o que você está sentindo é irreal. É fruto da sua mente. Se você começar a pensar em coisa quente, se você pensar lareira, café, fogueira, essa sensação ela deixa de existir. Se você começar a pensar em praia, Rio de Janeiro, 40 graus, deixa de existir. Isso é verdade, irmãos? Não. A visão autotranscendente, ela diz que eu sofro por aquilo que eu não fiz. Eu desejo, que na verdade eu não deveria desejar, e se eu parar de desejar, automaticamente esse sofrimento ele vai ser aplacado dentro de mim. Tem mais. A gente tem uma terceira visão, que é a visão fatalista. A visão fatalista, ela diz que o sofrimento é resultado do desígnio divino. Alguma força superior,
algum ser transcendente que eu posso chamar de Deus, posso chamar de qualquer que seja o nome, essa divindade, esse ser superior, resolve infligir sofrimento sobre mim. Não necessariamente existe um propósito relacionado a mim, mas uma vontade dele. E a honra da minha vida, e essa questão de vergonha e honra estão muito presentes na religião fatalista, está em suportar sem questionar. Então, o divino decidiu que eu preciso sofrer. Para quê? Não sei, também não preciso saber. E não necessariamente isso vai me aperfeiçoar. A maior vitória não será o que acontecerá em mim ou comigo. O meu papel é suportar sem abrir a boca, sem questionar, dizer eu vou aguentar o tranco. Por quê? O objetivo do divino não é me ensinar, me fortalecer, me fazer crescer, mas mostrar ou revelar o quanto eu sou ou não sou forte. Sofro por quê? Sofro porque o divino quis. Em quinto lugar, nós temos a visão secularizada, que é uma das visões dominantes no nosso Ocidente. Na visão secularizada não existe o divino, não existe o transcendente, não existe... Tudo é material, tudo é concreto. Logo, o sofrimento, ele não é fruto de forças sobrenaturais, ele não é fruto de dimensões subjetivas. O sofrimento nada mais é do que um acidente. Por quê? A vida, ela se desenvolve numa dinâmica própria. Eu sou um aglomerado de células, de átomos, você também é. E em alguns momentos acontecem coisas aleatórias que fazem com que hajam realidades de dor, mas eu não devo encontrar um propósito para isso. Eu não tenho que refletir sobre isso, é apenas um acidente. Richard Dawkins, um famoso cientista ateu, ele diz assim: o DNA não sabe nem se importa. O DNA simplesmente é. E nós dançamos conforme a sua música. Não há bem, nem mal, apenas total indiferença. Se na primeira visão que eu citei para vocês, que é a visão kármica, eu sofro por aquilo que eu fiz lá atrás, se na visão autotranscendente o sofrimento, na verdade, não existe, se na visão fatalista eu sofro porque alguém superior quis, sem necessariamente um propósito, na visão secularizada, o sofrimento também pode ser chamado de azar. O que é o sofrimento? É o azar. É um azar. Alguma coisa que deu errado. Mas por quê? Sei lá, você deu azar. Você deu azar. Tinha um cromossomo a mais ou a menos e por isso você tem essa doença. Azar o seu. Ao invés de estar tudo certo, deu isso. Azar o seu porque você tem uma doença que é genética. Azar o seu, você nasceu nessa família. Azar. Não há nada a ser questionado, não há nada a ser pensado, não há nada a ser aprendido, não há nada a ser desenvolvido. A ideia é simplesmente que foi uma aleatoriedade. No bingo da vida, saiu o teu número e suporte isso e toca para frente, tenta resolver do seu jeito. Afinal de contas, tudo se resume a isso aqui. Pois bem, e o cristianismo? O que a palavra de Deus diz para nós? A palavra de Deus se diferencia de todas essas visões, inclusive de outras que não dá tempo da gente tratar aqui, como a esotérica, por exemplo, que diz que o sofrimento nada é resultado de alguma coisa que está fora do lugar. Não necessariamente eu estou fora do lugar, mas alguma coisa. No universo você tem energias positivas e negativas se deslocando o tempo inteiro e você tem que, de alguma maneira, tentar equilibrar essas energias para que a energia positiva venha ao seu encontro. Está presente, inclusive alguns crentes. Minha mãe, por exemplo, não deixa chinelo virado. Chinelo virado não pode, irmão. Por quê? Chinelo virado a mãe morre, não é? Ou seja, a mãe morreu por causa do chinelo. Quando eu viro o chinelo aqui, um fluxo de energia negativo visita lá. Alguma coisa aconteceu, quebrou um copo dentro de casa, alguma coisa saiu do normal, alguém se machucou. E foi fulana de tal que veio aqui, trouxe uma energia negativa. É porque não casou, é porque varreram os pés. Não é? Tem alguma coisa fora do lugar. E por isso o sofrimento. Se eu colocar tudo no lugar certo, se eu conseguir organizar os fluxos de energia,
Se eu fizer um estudo que mostre onde a energia positiva está passando, eu colocar tudo no lugar, o sofrimento se ameniza. Tem muitas outras visões. O que a palavra de Deus diz? Primeiro, diferente da kármica ou da visão kármica, a palavra de Deus diz que o sofrimento nem sempre é consequência do pecado que eu tenha cometido. E ouça, isso parece simples e básico, mas a Bíblia diz que essa realidade, por exemplo, foi o que gerou conflito entre os amigos de Jó e ele. Porque os amigos de Jó, ao verem aquele ser humano naquele estado, a única explicação que eles encontram é: você está em débito, cara. Não é possível alguém sofrer o que você está sofrendo sem ter pisado na bola. A tentativa deles o tempo inteiro é provocar em Jó uma confissão. Fala, cara, diz o que você fez de errado. Diz para ele, se confessa para ele, pede perdão a Deus. Rapaz, muda de vida, porque é impossível que alguém esteja sofrendo o que você está sofrendo sem que isso não seja uma fatura de compras que foram feitas lá atrás de maneira totalmente desordenada. Só que essa ideologia cai por terra não apenas na estrutura do Antigo Testamento, mas quando a gente olha para o Novo, quando a gente olha para Jesus. Porque quem é Jesus? Jesus é aquele que não experimentou o pecado. A Bíblia diz que ele não pecou, nem houve engano na sua boca. Diga comigo, por favor, aquele que não conheceu o pecado. Diga, conheceu o sofrimento. Não conheceu o pecado, mas conheceu de forma profunda o sofrimento. A Bíblia que diz que ele era perfeito, é a Bíblia que diz que ele era homem de dores, que sabe o que é padecer. Logo, essa lógica se desfaz. Se sofro por causa dos erros que cometi na vida passada, o meu Senhor não deveria sofrer. Mas a Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda a um matadouro. A Bíblia diz que as nossas enfermidades ele tomou sobre si. Ele era homem de dores. Logo, essa verdade, ou pseudo-verdade, precisa ser desconstruída dentro de nós. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou querendo que a gente seja irresponsável. Eu não estou querendo que a gente não faça o que a Bíblia chama de autoexame. O que eu estou querendo apenas é dizer para mim e para você que nem sempre essa equação fecha. Isso daqui é por causa daquilo que eu fiz ali. Quando não, algumas vezes semearemos o bem, algumas vezes seremos fiéis, algumas vezes seremos leais e ainda assim sofreremos traições. Algumas vezes cuidaremos bem, algumas vezes teremos o máximo de cuidado e ainda assim seremos visitados pela dor de forma inesperada. Como um homem que faz sacrifício pelos seus filhos, chamado Jó, e um dia chega a notícia dizendo: caiu a casa e morreu todo mundo. O que eu fiz para merecer isso? O que alguém fez para pegar na alça de 10 caixões e enterrar os 10? E todo mundo está olhando e dizendo: ele tem culpa. Mas o que ele diz: eu apresento a minha vida, a minha queixa diante do Todo-Poderoso. Eu sei quem eu sou diante dele. Não consigo entender o que está acontecendo, mas sei que diante dele, ele me conhece por dentro e por fora. O cristianismo é diferente da visão autotranscendente. A visão autotranscendente diz que o sofrimento ele é irreal. Na verdade, não está frio, é que você não está pensando em coisa quente. Na verdade, você não está sofrendo, na verdade é que você não está pensando em coisa boa. Porque se você começar a pensar em coisa boa, não é que você está sem dinheiro, é que você não tem uma mente milionária. O dia que você desenvolver, que você começar a pensar só em riqueza, em riqueza, em riqueza, a riqueza vai vir. Não é que você foi mandado embora. A Bíblia mostra que o sofrimento é real e não deve ser negado. Nem Deus nega. Quando ele aparece para Moisés em Êxodo 3, ele diz: eu vi a aflição do meu povo. Eu sei que eles estão sofrendo. Eu ouvi o seu clamor. Eu sei. O sofrimento é real. É o Filho de Deus que diante dos seus discípulos não vai tentar criar uma imagem de super. Ele diz para os discípulos: a minha alma
está angustiada até a morte. Está pesado, está dolorido, está sofrível. Terceiro, a visão cristã, ela também é diferente da visão fatalista. O sofrimento não é resultado da realização de um capricho divino aleatório que eu devo suportar de forma passiva e resignada simplesmente. O sofrimento, como todas as coisas na vida, estão debaixo do controle de Deus. A Bíblia diz que Deus castiga a todo aquele a quem ama e açoita aquele a quem tem por filho. O sofrimento, na visão fatalista, ele deve ser suportado com uma resignação que mostre para o divino o quanto eu sou forte. Eu vou fazer. Eu não falo por mim mesmo. Quando em algum momento eu estou em aflição, eu repito aquelas mesmas orações decoradas como uma tentativa de dizer para ele o quanto eu sou forte. Na visão cristã, quando se sofre, inclusive o Filho de Deus, no alto da cruz, grita: Deus meu, por que me desamparaste? Na visão cristã, eu tenho não um juiz me avaliando, eu tenho um pai me ajudando a crescer. Esses dias, levei a Ana, minha filha, para tomar a vacina de 4 anos. E por conta da campanha da gripe, chegamos na clínica, no posto de saúde. A enfermeira que pegou o cartãozinho de vacina disse: ela vai ter que tomar 5. 5, a gotinha, uma no braço direito, uma no braço esquerdo, uma na perna direita, outra na perna esquerda. E aí, irmão? Uma coisa é levar uma criança recém-nascida, outra coisa tem 4 anos. Filha, tira a blusa. Por quê, papai? E aí você tem que segurar o braço. E aí você tem que segurar a perna. E como pai, eu sei que aquela dor é para evitar uma dor maior. Eu vou segurá-la. Mas como pai, eu não vou dizer para ela: cala a boca, não grita, não me faz passar vergonha. Como pai, eu sei que o sofrimento é inevitável. Mas como pai, eu permito que ela grite e chore. Como pai, eu sei que não posso deixá-la sair correndo. Mas como pai, eu sei que o choro faz parte. A visão fatalista vai dizer: Deus espera que você... No cristianismo, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Deus me permite dizer: está doendo. Está doendo. Está doendo. Max Scheller diz uma coisa fantástica. Ele diz assim: no cristianismo, o lamento dos que sofrem ecoa livre e dolorosamente por todos os cantos, inclusive o lamento vindo da própria cruz. No cristianismo, a visão cristã se diferencia da secularista. Se a visão secular diz que o sofrimento nada mais é do que o acaso, o azar, para nós que somos cristãos, a Bíblia afirma que há um propósito em toda dor e que Deus tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. C.S. Lewis disse uma coisa fantástica. Ele disse: Deus sussurra em nossas alegrias. Deus fala em nossa consciência, mas Deus grita no nosso sofrimento.
E ter Deus, na visão cristã, não é ter um passaporte que me livra da dor. Ter Deus não é ter um passe livre que faz com que eu consiga não enfrentar ou me isentar da realidade antagônica. Que bom seria isso, irmãos? Se o patrão chamasse você e dissesse, vou te mandar embora. Aí você dissesse, só um minutinho. Tirasse da carteira aqui o cartão de membro da Assembleia de Deus, assinado pelo pastor Elias. O cara vai dizer, desculpa, rapaz, não sabia que você era da Assembleia de Deus. Perdão, você vai ser promovido, inclusive. Tem um salário maior para você. Que bom seria isso, não seria, irmão? Se o nosso cartão de membro viesse com um clube de vantagens. Você chegasse, o médico dissesse, você tem câncer. Você diz assim, não, você não entendeu. Eu sou membro da Assembleia de Deus de Londrina. Desculpa, vamos fazer um outro exame. Eu acho que eu me enganei, você não pode ter câncer. Mas não é assim. A Bíblia nos ensina que o próprio Jesus se submeteu ao sofrimento e essa realidade está presente em toda a história bíblica. Eu quero lembrar você de um evento que ilustra muito bem isso. Que é quando os israelitas estão no meio de uma batalha e por conta dos seus próprios erros, eles estão enfrentando uma revolta, uma derrota. E a Bíblia diz que alguém tem uma ideia. Alguém diz assim, vamos resolver essa parada. Como é que a gente acaba com esse sofrimento? Vamos trazer a arca. Porque o nosso problema é que a arca não está aqui. Se a arca estiver aqui, se resolve. A Bíblia diz que mandam buscar a arca do Senhor. E essa ideia está presente em todos. Quando a arca entra no arraial, a Bíblia diz que eles gritaram tanto ao ponto da terra tremer. Os inimigos de Israel, os filisteus, quando sabem que a arca chegou, a palavra de Deus diz que eles entram em desespero, dizendo, o Deus deles desceu no meio do arraial. Agora o sofrimento acaba. Deus chegou. Eles trouxeram a presença de Deus. A Bíblia diz que a arca vem. E a palavra de Deus diz que a arca não acabou com o sofrimento. Israel foi derrotado. E o que mais me choca é que a arca é levada pelos inimigos para fora de Israel. E isso não fecha a equação na nossa cabeça. Como pode o símbolo da presença de Deus ser tomado pelos inimigos e levado para fora, causando dor e sofrimento? A palavra de Deus diz que por causa disso, aquilo que era apenas derrota vira catástrofe. O sacerdote Eli, quando sabe disso, morre. Ele cai da cadeira. Uma mulher, sua parente que está grávida, tem à luz, imediatamente é um filho por conta daquele abalo emocional e põe o nome do menino de Cabô. Há uma crise, um cataclisma em Israel. Só que o que essa imagem que aconteceu em Israel está ensinando para nós, está mostrando para nós, é que Deus não é um passaporte, um amuleto que nos livrará do sofrimento. Essa imagem da arca na batalha contra os filisteus, ela se reproduz também muito tempo depois, no Calvário. Porque a expectativa de todos os discípulos é que, se nós temos o Senhor, nada de mal nos acontecerá. O Senhor está com a gente. Os romanos estão vindo, não tem problema, Ele está aqui, Ele é o Filho de Deus, a gente já viu Ele fazer coisas espantosas. Só que a Bíblia diz que aquele dia no Getsêmani, quando chega a comitiva de soldados, a arca de Deus permite ser levada para fora do arraial. Deus sai do meio deles. A cabeça de todo mundo entra em choque. Como pode? Ele vai. A palavra de Deus diz que ele é levado para fora da cidade. A palavra de Deus diz que ele é pendurado no madeiro. A palavra de Deus diz que ele sofre os maiores açoites e agruras. E a palavra de Deus também diz que ele expirou. Como é que se explica isso? A primeira orientação do apóstolo Paulo para Timóteo é, diga comigo por favor, sofre. A segunda orientação é, diga comigo por favor, comigo. Comigo. Ele está dizendo que a realidade do sofrimento ela é presente na caminhada da vida cristã. Só que ela tem dimensões que o diferenciam. Em primeiro lugar, o cristão se diferencia das outras visões na concepção, na visão de sofrimento. Segundo, o cristianismo se diferencia na forma como nós lidamos com o sofrimento. Na visão kármica que eu disse para vocês, a luta é solitária. Por quê? Porque eu sou um réu. Eu estou tentando pagar minha pena. E ninguém pode pagar a pena comigo. Ninguém pode pagar, teoricamente, a pena por mim. Na visão kármica, o sofrimento deve ser experimentado de forma solitária. Eu estou no meio dessa roda tentando resolver meu problema. Na visão autotranscendente,
O sofrimento também é solitário. Porque se tudo isso está acontecendo dentro da minha cabeça, eu sou responsável sozinho por resolver essa parada. Logo, eu vou fazer as minhas meditações. Eu vou passar horas e horas tentando fazer com que o sofrimento se dissipe. Até que eu atinja um estado de iluminação. Na visão fatalista, o sofrimento é solitário. Por quê? Eu preciso suportar sozinho. Eu não tenho como me concentrar no outro. Afinal de contas, eu estou lutando a minha batalha aqui para tentar mostrar para Deus o quanto eu sou forte. E, na verdade, aqueles que de alguma maneira no meu caminho se apresentam, eu os vejo como problema, como inimigos. Eu estou como quem corre uma maratona e eu preciso ser o primeiro. Então, quem tentar passar do lado, eu vou tentar esbarrar. O meu negócio é chegar lá para mostrar para Deus o quanto eu sou forte. Na visão secular, eu sou o centro. E na visão secular eu não sofro com ninguém. Na visão secular eu quero que os outros sofram por mim ou resolvam o problema do meu sofrimento. Vejam se não é assim na sociedade que a gente vive. Diante do sofrimento, qual é o movimento que a nossa sociedade faz? Tentar resolvê-lo, fugir dele, amenizá-lo, não pensar sobre ele. E por isso a nossa sociedade é, de toda a história, aquela que mais consome medicamentos. De toda sorte, de toda ordem. Medicamentos para dormir, medicamento para acordar, medicamento para esquecer. E os outros medicamentos que eu elegi como medicamentos, e por isso o número constante de gente usando drogas, e por isso o número cada vez mais constante de gente se embriagando. Porque diante do sofrimento, o que eu quero fazer é esquecer. Eu quero de alguma maneira fugir dele. E eu vou buscar pessoas para isso, e por isso eu quero psicólogos que resolvam o meu problema e tirem o meu sofrimento. Eu quero terapeutas que resolvam o meu problema e tirem o meu sofrimento. Eu quero fisioterapeutas que resolvam o meu problema e tirem o meu sofrimento. Eu quero médicos que resolvam o meu problema e tirem o meu sofrimento. E o médico bom é aquele que faz com que eu não sinta dor nunca mais. Aquele que de alguma maneira diz que eu preciso conviver com ela, esse não presta. O que serve é aquele que resolve o meu problema. Eu quero uma mãe que não me permita sofrer, e por isso tem tanta gente que já deveria ter se emancipado e continua dentro de casa, porque a mamãe vai me ajudar a estar livre do sofrimento, a mamãe vai cuidar sempre de mim. Nós queremos pastores que nos livrem do sofrimento, nós queremos a oração forte, nós queremos a campanha. O slogan de uma grande igreja do Brasil é: pare de sofrer. Sofrer. Porque o sofrimento precisa ser resolvido por alguém. No cristianismo, o sofrimento, ele não pode ser transferido. Eu não tenho como fazer com que você sofra por mim ou no meu lugar. Jesus ensina isso para os discípulos. Ele diz: eu vou por um caminho que nenhum de vocês pode me seguir. Os discípulos dizem: não, Senhor, a gente vai junto contigo. Não. Esse caminho eu vou seguir em direção ao Pai. O cálice que eu vou beber, vocês não têm como suportar. O sofrimento não é transferível no cristianismo. Mas diga comigo, por favor, ele pode ser compartilhado. Sofre comigo. Comigo. Enquanto nas outras visões religiosas, o sofredor se isola, tentando resolver o seu problema. Na visão cristã, Deus nos deu uma família, onde a orientação bíblica é: orem uns pelos outros, abençoem uns aos outros. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. É o Senhor cujos discípulos não podem arrancar a dor, mas ele chama 3 dos discípulos e diz assim: fiquem comigo e velem comigo em oração. O que esses caras estão fazendo? Esses caras estão ali perto. Eles não podem tomar a dor do Senhor, mas a presença deles ali atenua, melhora, ajuda neste processo. Você lembra do que a palavra de Deus diz? Com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos a outros. Ouça, na visão cristã, eu não sou um sofredor solitário tentando resolver o problema da dor. Na visão cristã, eu sou um membro do corpo de Cristo. E como um membro do corpo de Cristo, a ferida pode ser infligida a mim, mas isso provoca dor em todo o corpo, e nós tentamos consolar uns aos outros com a graça que recebemos do Senhor. Paulo diz: sofre comigo. Uma das maiores tragédias da nossa vida ministerial é a solidão. É quando nós nos isolamos.
quando nós de alguma maneira acreditamos que podemos viver uma carreira solo. E isso tem a ver com o nosso ego, porque acreditamos que estando sozinhos, o bônus será maior. Todo mundo verá que eu cheguei lá sem a ajuda de ninguém. Só que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levantará. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, sofre comigo. Paulo não está dizendo morre no meu lugar. Paulo não está dizendo vem e fica na prisão no meu lugar. Ele está dizendo compartilha comigo. Timóteo, vem depressa. Timóteo, traz minha capa. Timóteo, esteja junto comigo aqui. Eu vou falar para você do que se abate no meu coração. Você ministrará sobre mim, e essa graça de amor há de nos envolver. O que o diabo mais quer é que nós nos isolemos. O que o diabo mais quer é que construímos uma ideia de super-homens. Quando o mal me aflige, eu devo me esconder, tentar resolver o meu problema sozinho. E quando o problema estiver resolvido, eu volto, mostrando o quanto eu sou forte. Quando a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e Deus põe gente no nosso caminho que vai nos ajudar nesse processo. Quantas vezes eu abri o meu coração para falar dos meus sofrimentos, e ao final, quem me ouviu não me deu um centavo para resolver o meu problema financeiro. Quem me ouviu não conseguiu tirar a dor que eu sentia no corpo. Quem me ouviu não removeu o câncer, mas houve uma graça derramada sobre nós. Quando oramos uns pelos outros, o Senhor nos consola. Sofre comigo. Não se isole comigo. Enquanto nas outras visões religiosas nós temos um ser humano sozinho enfrentando suas dores, Deus tem uma família onde a gente compartilha uns aos outros. Paulo diz, em primeiro lugar, sofre. Segundo, ele diz, comigo. E a terceira coisa que ele diz como. As aflições como, repita comigo por favor, bom soldado. Postura. O sofrimento existe. Eu posso compartilhá-lo, não transferi-lo. E como devo lidar com o sofrimento? E aqui mais uma vez o cristianismo se diferencia de todas as outras visões religiosas. Porque na visão do karma, o sofredor é um réu em busca de redenção. O foco dele está em si mesmo. O foco dele está em resolver o problema. O foco dele está em não se envolver com o problema dos outros, porque ele já tem muita coisa para resolver. Ele tem que resolver o problema dele dessa vida, das vidas passadas. Logo, ele está focado em si mesmo. Ele é um réu. Na visão autotranscendente, o sofredor é alguém que foi enganado por si mesmo e por isso ele nega o sofrimento. Na visão fatalista, eu não sou um soldado. Eu sou um mercenário em busca de recompensa. Há uma recompensa e eu estou me esforçando para poder alcançá-la. E se necessário for, eu vou passar por cima de todo mundo, porque eu quero chegar lá. Porque em nome de Alá, a gente mata, a gente destrói. Na visão secular, eu sou uma vítima. Um dos grandes pecados da nossa sociedade é você culpar a vítima. Não. Questionar, perguntar. Mas peraí, por quê? Calma aí, mas não poderia ser diferente? Não, a menina, sei lá, de 12 anos, sofreu uma violência num baile funk às 3 horas da manhã. Aí você pergunta assim, o que uma menina de 9, 10 anos de idade está fazendo um baile funk às 3 horas da manhã? Não. Você está culpando a vítima. Não, você está culpando a vítima. Não. Isso não deve ser questionado. Ela é uma vítima. E de fato ela é. Só que, calma aí. Qual é o percentual aqui? Será que o caminho não está sendo um caminho de morte? Será que a gente não poderia ter escolhido uma estrada diferente? Quando a Bíblia fala, por exemplo, a respeito de José, na prisão, a Bíblia mostra que numa mesma prisão há 3 prisioneiros. A Bíblia diz que é José, o copeiro e o padeiro. É uma prisão só. Mas essa prisão, ela tem 2 vias de entrada diferentes. A Bíblia diz que José entrou naquela prisão por uma acusação injusta. Mas a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro ofenderam o faraó.
Ou seja, eu tenho a mesma realidade compartilhada, mas ela tem origens diferentes. De um lado eu tenho alguém que chegou ali por causa de uma acusação infundada. De outro eu tenho alguém que chegou ali por causa de pecado, de delito que cometeu. E se eu não discerno por onde vim, eu também não vou ter um bom final. A Bíblia diz que a prisão que tem 2 entradas, ela tem 3 saídas. Um saiu para a morte, outro saiu para viver aquilo que vivia. O que você fazia antes de ser preso? Dava o copo na mão de Faraó. E o que você faz agora? Dou o copo na mão de Faraó. Ele volta a uma rotina tão grande que ele esquece até do que aconteceu na prisão. José diz para ele, lembra de mim. Ok, quando chega lá em cima ele deleta. Por quê? Aquele tempo de prisão não valeu de nada. Ele volta à rotina. José, ao mesmo tempo, saiu para viver o que nunca viveu, estar onde nunca esteve, viver o que nunca desfrutou, fazer o que nunca fez. Então a gente precisa discernir. Mas a nossa realidade secular, o que ela diz? Não pode ser questionado. Na realidade secular, eu sou uma vítima. Eu sou um doente em busca de médico e de remédio. Vítima. E a nossa sociedade vive assim, vitimizada. O sofrimento vem, abate e eu me lanço à vitimização. E por isso os índices tão absurdos de suicídio. Porque eu olho ao redor e digo, não tem jeito, então eu vou me matar. Eu quero acabar com essa dor a qualquer custo. Quando na verdade, no cristianismo isso é diferente. No cristianismo, eu não sou convidado a ser um mercenário em busca de recompensa. No cristianismo, eu não sou um enganado tentando me resolver. No cristianismo, eu não sou uma vítima precisando de médico. No cristianismo, a Bíblia diz assim, seja um soldado. Sofre. Sofre como? Soldado. Como bom soldado. Porque tem soldado ruim, irmão. Tem soldado. Como bom soldado. Ou seja, o sofrimento, ele vai vir. Mas o que se espera de mim é uma postura. E que postura é essa? Soldado. Soldado. Posicionamento. E o que se espera de um soldado? Diga comigo, por favor. O soldado pode ter medo. Sim ou não? Diga, o soldado pode tremer. Sim ou não? Diga, o soldado pode ficar amedrontado. Sim ou não? Diga comigo, o que o soldado não pode é desertar. Está com medo, mas fica. Está tremendo, mas fica. Está escuro, mas não sai do posto. Permanece na vocação que foi chamado. Permanece na torre de vigia. Está doendo, mas fica de pé. Segura a arma. Mantenha a postura. Segura, suporta. Vai passar. Vai amanhecer, vai chegar. Soldado. Bom soldado. O problema é que alguns de nós acreditaram que o sofrimento era a desculpa para a deserção. E deixamos de ser soldados e passamos a ser críticos. E deixamos de ser soldados e passamos a ser desertores. E deixamos de ser soldados e passamos a ser revoltosos. E deixamos de ser soldados de Deus e passamos a ser soldados do diabo. Vivemos num mundo onde essa realidade tem se mostrado de forma muito séria. Gente que vivia do contexto da fé e que por causa do sofrimento desertou. Ouça, você não é uma vítima. Ouça, você não é um mercenário em busca de recompensa. Você é um soldado de Deus. Foi Ele que te chamou, meu irmão. Ele te chamou. Ele te chamou. E a Bíblia diz que não vem sobre nós tribulação que não possamos suportar. Você aguenta, irmão. Você aguenta. E quando ela chegar num nível que eu não suporto mais, a Bíblia diz, vindo a tentação, virá o escape. Deus sabe. Deus sabe até onde vai minha resistência. Deus sabe até onde eu aguento. Pastor, eu não estou aguentando mais. Ouça, Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe. Deus sabe. Eu termino fechando o texto. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Primeiro conselho é, sofre. Segundo conselho é, não faça isso sozinho, sofre comigo. Terceiro conselho é, como bom soldado. E quarto conselho, sabe como é que você vai passar pelo sofrimento? Sabendo a quem você pertence.
eu sou um bom soldado. Só que eu não sou um bom soldado do exército da Rússia, que tem como chefe um líder megalomaníaco. Eu não sou o soldado do exército. Não. Eu sou o soldado do exército de Jesus Cristo. A visão que eu tenho de Deus é fundamental para a forma com que eu vou lidar com o sofrimento. Na visão kármica, Deus é um agiota, cobrando dívidas. Olha só, na sua vida em 1812, você pisou na bola. Tá aqui, ó. Vou resolver essa parada aqui agora. Você chutou um cachorro, por isso você vai ser um cachorro. Na visão kármica, Deus é um agiota cobrando dívidas. Na visão autotranscendente, Deus não existe. Na visão fatalista, Deus é um juiz que precisa ser impressionado pelo meu desempenho. Vai lá, faz aí, que eu quero ver. Na visão secular, Deus não existe. Porque se Ele existisse, eu não estaria sofrendo. Onde é que está Deus? Porque se Deus existisse, eu não teria esse diagnóstico. Se Deus existisse, eu não estaria aqui. No cristianismo, Deus existe, é bom, e eu sou dele. Isso deve pacificar minha alma. Sabe por quê? Porque Ele é a minha referência, inclusive no que diz respeito à dor. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 19. Se puder pôr na NVI. 1 Pedro 2 e 19. Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Está pagando. Próximo. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Se você está recebendo o pagamento pelo delito, ok? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados. Que isso? Sim. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 24. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Ele é minha referência. Coisa ruim é ser liderado por alguém que diz, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Coisa ruim é ter um general que nunca lutou uma guerra. Coisa ruim é ter alguém dizendo, faça isso, e você olha e diz, esse cara nunca fez. Outra coisa é ser soldado do exército, daquele que a Bíblia diz, que suportou toda a dor. E ele disse, no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci. Timothy Keller, esse querido irmão que morreu recentemente, acometido por um câncer, ele escreveu em um dos seus livros a seguinte citação: saber que não existe nenhuma experiência humana, nem mesmo a perda de um filho que o próprio Deus não tenha sofrido, nos conforta e sustenta. Saber que na ressurreição de Jesus, suas cicatrizes se tornaram sua glória, nos enche de poder. Não há dor humana que o Senhor não tenha conhecido.
nem mesmo a de perder o seu próprio filho. Sua palavra nos ajuda a suportar as dores. Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. Olha o que esse texto diz. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Se atua o sofrimento. Salmo 119, verso 50. Salmo 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá o quê, irmãos? Romanos 8 e 18. Romanos 8. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 2 Timóteo 2, verso 11. E aqui eu termino. Esta palavra é digna de confiança. E se o sofrimento for tão grande que a morte vier? E se não resolver? Se morrermos com Ele também viveremos. 12. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Sabe, ninguém quer sofrer. Ninguém quer chorar. Ninguém quer lidar com os reveses da vida. Se a gente pudesse escolher, a gente construiria uma estrada lisa. Se a gente pudesse escolher, a gente colocaria tudo no lugar que a gente acha que é certo. Se a gente pudesse escolher, a gente não seria reprovado. Se a gente pudesse escolher, a gente não teria essa dor. Se a gente pudesse escolher, a gente não teria sofrido aquela punhalada. E nos momentos em que todas essas coisas nos acontecem, nos submetem, o diabo, ele é especialista em vir e tentar pôr em xeque, em dúvida, a nossa fidelidade. Até quando ainda retens a tua integridade? É isso mesmo? O salmista Asaf diz: em vão eu purifiquei as minhas mãos e guardei o meu coração na inocência. Será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena permanecer fiel? Sabe, amados, esta manhã eu quero dizer a você o que Deus disse ao meu coração. Eu estou contigo. Quando esse mesmo homem chamado Paulo faz uma oração, e ele diz que não foi uma vez só, foram 3 vezes, dizendo: Deus, está doendo, Pai. É um espinho, não é coisa da minha cabeça, é real. Um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Deus, eu não estou te pedindo nada absurdo, eu estou te pedindo qualidade de vida para fazer melhor a tua obra, Deus. Tira esse espinho, Pai. É só isso. Eu quero ser melhor, eu quero fazer melhor, eu quero não ter dor enquanto faço. Deus aparece para ele, e a resposta de Deus é: ok, ouvi tua oração, amém. Senhor, o senhor vai fazer como a cirurgia? Não, eu não vou fazer cirurgia, não. E o espinho vai continuar aí? Mas como assim, Senhor? Paulo, a minha graça te basta, cara. Todo dia você vai ver minha graça. Isso vai te bastar. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Eu estou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Eu estou contigo. Vamos estar de pé nesse momento. Eu não sei quando vai passar, mas eu sei que Ele está conosco. Ele está conosco. Você pode fechar seus olhos. Eu tenho 2 minutos. Eu quero fazer uma oração. E nessa oração eu quero fazer um convite para você. Que essa palavra falou contigo. Você que talvez chegou a SBL e só Deus sabe a carga de sofrimento que você está enfrentando. Só Deus sabe as lágrimas que têm sido derramadas. Só Deus sabe a dor que te aflige. Deus trouxe você nesse primeiro dia para dizer para você: a minha graça te basta. Te basta. Eu estou contigo. Não sai da posição, não. Sofre como bom soldado de Cristo. Sofre. Não entrega a congregação, não. Não entrega o cargo, não. Não pede para sair, não. Como bom soldado de Cristo. Se essa palavra foi para você, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Nós vamos orar. A ordem é: sofre comigo. Eu quero junto com você sofrer um pouco com você hoje. Orar por você. Eu quero orar por você. Sofre comigo. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não. Você não precisa resolver sozinho. Deus tem dado graça e Ele vai usar pessoas. Nós somos uma família. Sofre comigo. Você faz parte de um exército. A gente vai te erguer. A gente vai te ajudar. Eu não posso tirar aquilo que te faz você sofrer, mas eu posso estar do teu lado. E nós vamos orar uns pelos outros. Venha. Aleluia. Eu queria pedir, irmãos, vamos fazer uma bagunça santa aqui, já que estamos começando. Eu não queria que nenhum irmão desse que está aqui orasse sozinho. Você que está aí atrás, pode vir abraçar alguém aqui. Sai do seu lugar. Você que está aí atrás, venha. Estenda a mão sobre alguém e diga: meu irmão, eu estou contigo. Vou orar por ti. Isso, venha. Venha. Abraça um irmão, irmãos com irmãos, irmãs com irmãs. Ninguém sozinho. Tem alguns irmãos que estão sozinhos aqui ainda. Venha. Abraça. Libera uma palavra sobre a vida dele. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Vamos orar. Nariamaratsui badakalabashore cantura badakalaba. Nerevalaksui bajokele habalakalabashore cantura ya cantarabada. Nerevalaksome kayo sobe cantarabada kalaba. Tu estás perto do aflito. Tu estás perto do quebrantado. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Deus, derrama graça para suportarmos. Endireitai os joelhos tortos. Fortalece as mãos cansadas. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Nos ajuda, Senhor. Derrama bálsamo sobre nossas feridas. Nos auxilia, Espírito Santo. Nos põe de pé, Deus.
a gente vai suportar. A gente vai suportar. O Senhor confia em nós. O Senhor acredita em nós. A gente vai suportar. Nem toda dor é para sempre.